Envolvida em duas experiências de quase morte e um acidente grave, a história que inspirou os filmes da franquia Annabelle e Invocação do Mal são histórias reais, baseadas em fatos reais. Primeiramente, seja bem-vindo aqui, essa é uma série do canal chamada Sexta-feira 13, onde vamos trazer casos reais relacionados a filmes, terror e casos macabros e tudo mais. Então, sem enrolação, se inscreve no canal, para você não perder nenhum conteúdo como esse. E lembrando que nesse vídeo pode ter alguns spoilers dos filmes, então, se você não assistiu os filmes ainda, eu recomendo que assista. A história da Annabelle nos filmes. A boneca Annabelle nos filmes foi criada por um artesão chamado Samuel. Ele fez a boneca para dar de presente para sua esposa, Esther, e os dois tinham uma filha chamada Annabelle, só que chamavam ela carinhosamente de Abelhinha. Mas infelizmente um dia acontece um acidente trágico e a filha deles acaba morrendo atropelada por um carro. E aí, tomados pela angústia e tudo mais, depois de vários anos sem sua filha, eles acabam orando bastante e com muita vontade de ver elas. Então, em um certo dia, eles começam a receber contatos, dentro da casa deles. E eles achando que era sua filha, eles acabam permitindo que aquele espírito, invada a boneca e tome conta da boneca. E depois que eles permitem que aquele espírito, entre e tome conta da boneca, eles acabam percebendo que aquele espírito não é bem o que parecia ser. E aí, no decorrer do filme, vocês conseguem ver o resto. Mas basicamente essa é a história da Annabelle resumida assim. Como surgiu a Annabelle na vida real? Tudo começa com uma boneca de pano chamada Hagrid Ant. Ela foi inspirada em uma boneca de pano da filha de um ilustre e autor de livros infantis, Johnny Gray. Essa boneca, ao contrário da dos filmes, que tem um aspecto sinistro com olhos esbugalhados e sorriso sádico, é feita de pano, tem grandes olhos e tem um sorriso bem simpático. Ela foi produzida e vendida a partir de 1910 como um brinquedo nos Estados Unidos. Bom, e como a boneca era presente em vários lares aí, de várias pessoas dos Estados Unidos, ela acabou sendo envolvida em um caso aí de atividade paranormal, cara, e é o que conhecemos até hoje. E esses acontecimentos começaram com uma garota chamada Donna, uma jovem de 28 anos enfermeira. Ela havia ganhado a boneca de sua mãe e a levou para seu apartamento, onde dividia com sua colega Angie. No início, a boneca era um acessório agradável, depois assustador. Um pouco tempo, as duas começaram a relatar que a boneca se mexia de lugar. Uma vez, Dona relata que deixou lá no sofá e saiu. Quando chegou em casa, a boneca estava jogada no seu quarto com a porta fechada. Olha que bizarro, mano. Ela chegava em casa, tinha acabado de deixar a boneca, por exemplo, no sofá. Quando elas saíam e voltavam, a boneca estava tipo no quarto, em vários lugares diferentes da casa. Isso é sinistro. Elas também encontravam papéis, vários papéis espalhados pela casa, escrito "Me ajude". E esses papéis eram de material vegetal. Material que elas não tinham em casa. Bom, e outro caso também aconteceu com o namorado de Angie, que é o Lou. Ele estava no apartamento sozinho, cara. Ele escutou um barulho vindo do quarto e ele foi lá ver se alguém tinha invadido a casa ou algo do tipo. E chegando perto do quarto, ele se depara com um som, um barulho esquisito, sem nexo nenhum. Ele abre a porta e a boneca tá dentro, virada para baixo. E depois de encontrar a boneca no chão, ele sente uma dor imensa ao entrar no quarto, no peito, e olha para o peito e tem umas garras, marcas de garras no seu peito, cobertas de sangue. Ele vê isso durante 2 dias. E depois essas visões acabam sumindo dele. Após esses acontecimentos, as duas concordam em convidar uma médium para ajudar. A médium realizou uma sessão espírita e disse que a boneca era habitada pelo espírito de uma criança falecida chamada Annabelle, cujo corpo havia sido encontrado anos antes, no local onde é o prédio hoje em dia. E só para dar uma recapitulada, a mãe deu a boneca para a filha pegou e entrou com ela para dentro do apartamento. Quando ela entrou no apartamento, basicamente a alma da criança entrou na boneca e ficou lá. A médium disse que o espírito era benevolente e simplesmente queria ser amado. Então elas permitiram que o espírito vivesse na boneca permanentemente. E assim se consolidou a Annabelle na boneca. Agora vamos chegar aqui a uma linha de raciocínio bem rápida, Depois de elas terem permitido que a boneca fosse possuída e tudo mais, como a boneca queria ser amada e provavelmente elas não davam atenção, porque elas passavam a maior parte do tempo fora de casa, a boneca deveria se sentir revoltada e começava a destruir a casa todinha, como no filme acontece em algumas cenas aí. E acontecendo essas coisas, elas acabam chamando um casal, que é Ed e Lorraine Warren. Esse casal passou mais de 50 anos revelando casos. E são um casal aí super famoso aí, bastante gente conhece, provavelmente quem assistiu os filmes aí deve conhecer a história do casal. O casal decide chamar um vigário e depois o vigário contata um padre, E o padre acaba mandando uma mensagem para eles dizendo que talvez possa ser alguma coisa. Logo os dois alegam saber o que está acontecendo. Notaram sinais de possessão demoníaca, incluindo teletransporte, materialização e marca da besta no peito de Lou. Daí depois eles acabam ordenando que o padre Cook faça um exorcismo no apartamento, para limpar logo o capeta de vez esse apartamento. Bom. Eles acabam pegando a Annabelle e levando ela para um museu que eles tinham na casa deles. Eles tinham o intuito de quando eles fizessem isso, a boneca parasse de fazer essas coisas aí, do mal e tudo mais.
Só que aí eles estavam completamente enganados, porque durante, a viagem e tudo mais, eles colocam a boneca amarrada no banco de trás, né? Como se fosse uma pessoa, colocam lá amarrada no banco de trás, beleza. E vão indo, seguindo o caminho para sua casa. Depois disso, o que começa a acontecer? O carro simplesmente começa a perder freio, do nada, e várias vezes acontecendo quase acidentes gravíssimos, né? A primeira vez que aconteceu mesmo, eles quase embatem um carro em alta velocidade. Então os dois decidem pegar a boneca e jogar água benta nela e colocar ela no local onde ficava a água benta. E depois que eles fazem isso, o freio volta a funcionar normalmente e sem dar mais interferências e tudo mais. Então era algo que a boneca estava fazendo mesmo. Depois de dois chegarem em casa, eles colocam a boneca em um escritório, junto com outros artefatos aí que foram de suas outras obras passadas e tudo mais que eles fizeram e acabaram trazendo para casa, né? Que são objetos amaldiçoados. Só que eles relatam que mesmo a boneca estando trancada, ela vivia aparecendo em vários outros cômodos da casa e eles tinham que pegar a boneca e levar de volta para esse local. Então Ed tem uma ideia. Ele pega e constrói uma caixa de madeira e vidro para colocar a boneca e ele escreve várias orações talhadas na madeira com o intuito de conter o mal ali dentro e colocando um aviso no vidro para que ninguém abra. Ela pode ser vista, mas não pode ser tocada. E o Ed também periodicamente ia lá e repetia uma oração para que o espírito permanecesse calmo. E depois de todos esses processos, a Annabelle não se moveu mais e ela vive lá no museu até hoje. Teve até um caso curioso. Em um certo dia, o padre indo visitar o museu, ele acaba meio que zombando da Annabelle e duvidando dos seus poderes demoníacos e tudo mais. Mesmo Ed avisando pra ele não fazer esse tipo de coisa e não duvidar da boneca. O sacerdote voltando pra casa no seu carro, acaba acontecendo um acidente gravíssimo, onde destruiu seu carro novinho. Ele alegou que viu a Annabelle no retrovisor pouco antes do acidente. Ao longo dos anos, Ed e Lorraine continuaram a narrar esses contos como prova dos horríveis poderes da Annabelle, embora nenhuma dessas histórias pudesse ser comprovada. Afinal, o nome deles não foram revelados, dos padres nem dos participantes. Donna e Ade não apresentaram versões da história, e o Padre Cook nunca mais mencionou a sessão do exorcismo. Agora comenta aqui qual caso você quer ver no próximo vídeo. E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, para você não perder nenhum vídeo como esse, cara.